Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nessa aula você vai ver o resultado de todos os exercícios que eu passei até aqui. Então, enfim, o que eu pedi para você fazer como tarefa do primeiro dia? Abrir o Excel, criar uma planilha em branco, colocar aqui gastos do mês, sei lá, de janeiro, um exemplo, e colocar item e valor. E aqui colocar água, luz, telefone, etc. Etc. 50, 60, 40. Aí, quem dera que fosse isso. Só que coloquei aqui o valor que vem na cabeça, mas era para fazer isso. Colocar um total, pode ser aqui ou aqui, qualquer lugar, enfim, total. Clicar aqui e efetuar a soma, que pode ser aqui em página inicial, autossoma. Era para fazer isso. Pronto. Deu aqui o valor total. Aí eu disse aqui, digite o valor do seu salário e subtraia do valor total para mostrar o saldo. Então era para colocar o salário e o saldo. O salário é R$1.000. Quanto que vai sobrar aqui de saldo? Igual o salário que você ganhou menos o total que você gastou. Pressiona a tecla Enter, seu saldo foi R$850. Aqui é um exemplozinho que você tinha que fazer, colocar na comunidade, lá do Facebook. Ok, esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício era fazer uma planilha. Tá aqui, faça uma planilha com as seguintes especificações. Título na A1, 3 colunas e 10 linhas. Início dos títulos ou cabeçalhos das colunas na A3, B3 e C3. Utilize a soma dos valores na C14. Por exemplo, orçamento. Orçamento. O título na A1. 3 colunas e 10 linhas. O início dos títulos das colunas era na A3, B3 e C3. Então aqui na A3 é um orçamento, eu vou colocar produto, a loja e o valor. Estou fazendo um orçamento. Na C14, a soma total ia ser aqui na C14. Então, aqui ia ter o total e a soma ia ser aqui na C14. E aqui eu ia preencher alguns produtos do A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Os produtos, a loja X, Y, Z. X, Y, Z. Loja X, Y, Z, Z. O valor do produto A, 10, 20, 30, 52, 28, 90, 32, 12, 10, 15. Deixa eu colocar 10 aqui. Seleciona tudo aqui. Formato moeda, eu só queria isso. Chega aqui, você ia fazer o que? A soma. A autossoma. Pronto, você tem. Opa. E aí você ia formatar, ia selecionar, centralizar, mesclar e centralizar, colocar uma cor, né? Selecionar aqui, colocar em negrito. Selecionar tudo aqui, colocar um tamanho 12, centralizar aqui. Colocar aqui umas gradinhas a todas as bordas. Enfim, aqui você colocar em negrito. O total aqui, selecionar os dois se quiser mesclar. E aí você ia fazer algo parecido com isso aqui. Usou as especificações. Você seguiu aqui as recomendações. E aqui nós temos o exercício do terceiro dia. Vou baixar. Aqui eu tenho uma planilha. E tem aqui para me calcular o total, o maior salário, o menor e a média. O total é feito pelo igual soma, abre parênteses, eu vou somar esses valores, então eu vou selecionar esses valores aqui. Fecha, pressiona a tecla Enter. Maior salário é o máximo, a função máximo, também desses valores aqui. Fecha parênteses. O menor salário é a função mínimo, mínimo de tudo isso aqui. E a média salarial tem a função média.
tudo visto nas aulas. Aqui você estava apenas colocando em prática o que você viu nas aulas. Fez isso aqui. Simples assim. Tem o total, tem o maior, o menor e tem a média salarial. Os valores. Então esse foi o exercício mais simples. Fecha aqui, não vou salvar. Seguindo aqui no dia 5, teve também um exercício. Vamos clicar aqui, ó. Exercício da função se. Faça aparecer na coluna G a palavra sim para salários que estiverem acima da média e não para os que forem menor que a média. Então pronto, eu vou clicar aqui, ó, salário acima da média, sim ou não. Eu vou colocar igual se, abro parênteses. Eu vou usar o que eu aprendi até agora. Eu poderia colocar aqui uma função dentro de função, mas eu não aprendi isso aqui ainda. Se o salário do Adilson for maior que o quê? Maior que a média. Eu tenho a média aqui, ó. Média. Pronto, eu tenho ela calculada. Eu vou usar o que eu tenho, o que eu aprendi até agora. Eu ainda não aprendi a colocar uma função média aqui dentro da função se. Se eu não aprendi isso aqui ainda, eu não vou utilizar dessa forma, embora eu possa. E lá no Excel avançado, você vai aprender funções aninhadas, né? Funções concatenadas. Aqui não, aqui você fez se esse salário, está dizendo, ó, faça aparecer na coluna G a palavra sim para salários que estiverem acima da média. Como que eu sei que o salário está acima da média? Eu utilizo a função se e digo, olha, se isso aqui for maior que isso aqui, então o quê? Ponto e vírgula, abro aspas e coloco sim. Sim, ele está acima da média. Fecho aspas, ponto e vírgula, abro aspas, caso contrário, não. Ele não está acima da média. Pronto, fecho parênteses. Pressiono a tecla Enter. E aqui eu tenho que ele não está acima da média. Eu não sei se a essa altura eu já tinha ensinado referência absoluta. Eu acredito que não tinha ensinado referência absoluta. Então eu acredito que você fez um por um e praticou bastante. Acredito que você foi igual. Se esse aqui for maior que a média salarial, então sim. Caso contrário, não. Deixa eu colocar o S de sim maiúsculo aqui. E aí foi fazendo um por um. Só que a essa altura que eu estou fazendo a correção, você já aprendeu referência absoluta. A referência absoluta serve para você ganhar tempo. Ou seja, quando eu arrastar isso aqui para baixo, quando eu fazer essa referência aqui, ó, tá? Ó, deu todo mundo sim. Mas nós sabemos que não é verdade. Porque tem muitos aqui que não estão acima da média. Então, eu percebo que tem algum erro aqui. Porque, ó, quando eu arrastei, C4, B42 ainda é a média. Depois, ó, vou clicar duas vezes, ó. C5, ok, beleza. Só que aqui, ó, B43 não tem nada. E aí ele comparou tudo aqui, ó. Ó o último aqui, ó, onde ele foi parar, ó. Tá vendo aqui? Então, é óbvio que vai dar tudo sim. Porque aqui é zero. Você está comparando todos os salários com zero, não pode. Então eu vou vir aqui e onde está B42, eu vou colocar um cifrão antes do B, e um cifrão antes aqui do 42. Se eu pressionar a tecla F4 no teclado, ele coloca o cifrão automático. Mas eu posso digitar também, ou dependendo do teclado, FN F4. Notebook tem que ser FN F4, dependendo do notebook. Pressiono a tecla Enter, eu travei, vou clicar duas vezes, ele vai arrumar tudo para mim. Que é não, que é sim, é sim. Agora, se eu ir no último, você vai ver que é C37 e aqui continuou B42. O cifrão você pode entender que é um cadeado. Você travou a célula. Você travou. E a coluna C, você não trava porque cada pessoa tem um salário diferente. Ó. Ele tem que virar C4, C5, C6, C7.
Agora B é sempre B42 porque a média ela está em um único lugar. Esse tipo de função que eu fiz aqui tem N caminhos, N formas de fazer isso. Porém, a essa altura, esse é o jeito que você vai fazer. E com o tempo você vai encontrando alternativas para melhorar isso aqui. Então eu vou fechar, não vou salvar. Próximo. O próximo foi função se com referência absoluta. Vamos ver isso aqui. Aí você aprendeu sobre referência absoluta. E aí aqui nessa planilha eu já tinha colocado aqui a resposta da função que eu acabei de fazer também com referência absoluta. E pedi aqui, ó, responda, calcule 1% aqui para cada salário abaixo da média. Utilize a referência absoluta, ou seja, eu queria que você fizesse um só e utilizasse a referência absoluta para os demais. Para cada salário abaixo da média, calcular 1%, já está aqui 1%. Igual, se o salário agora, se o salário tiver agora menor que a média, tá? Menor que a média, então aqui a média eu já vou colocar um F4, vou colocar o cifrão para travar, porque eu vou arrastar, tá? Eu vou arrastar. Então o quê? Então calcula 1%. E qual que é a forma da porcentagem? É eu pegar o salário vezes 1%. A porcentagem eu multiplico. Então, para eu calcular a porcentagem no Excel, eu multiplico. Ele já vai fazer aqui, ele vai fazer 937 vezes 1 dividido por 100. É o que ele vai fazer. Esse H2, eu também vou pressionar F4, porque eu vou fazer uma referência absoluta. É só isso aqui. Caso contrário, zero, ou seja, não vai calcular nada. Só vai calcular 1%, se for, aqui está bem claro, abaixo da média. Então você já coloca um condicional. Se tiver abaixo da média, calcule 1%. Caso contrário, não calcule nada. Fecha parênteses, pressiona a tecla Enter. Esse aqui, 937, está abaixo da média? Tá, a média é 2.174,18. Ele calculou 1%. 1% de 937 é R$ 9,37. Eu vou colocar até no formato moeda. Ele calculou. Vou arrastar um aqui para baixo. Ó, ficou o joguinho da velha, eu aumento a largura da coluna. 10,50, ele calculou também. Eu vou arrastar bem devagar para você perceber. Ó, 9,37, o mesmo salário aqui, ó. Vou arrastar mais um aqui, ó. Deu zero. Ficou o tracinho aqui porque eu já coloquei no formato moeda, tá? Ele não aparece zero, ele aparece assim, o tracinho. Pronto, tá funcionando minha função. Quando realmente é menor que a média, ele calcula. E quando é maior, não, ó. 4.850 é maior que 2.174. Você percebe que está ok? Eu vou dar um duplo clique para ele fazer logo para todos. Aí quem tiver... Deixa eu tirar isso daqui agora para você ver melhor. Então pronto, quem tiver abaixo da média ele calculou. Quem tiver acima ele deixou sem calcular. É para isso que funciona a função se. De repente você tem aqui mais de 1.000 itens para você avaliar. 2.000 linhas, 10.000 linhas, 20.000 linhas. Você não vai ficar fazendo um por um, senão você vai demorar uma semana para realizar as funções. A função se, ela faz um teste e mediante esse teste você coloca as respostas, né? Se for verdadeiro aquele teste, é uma resposta. Se for falso aquele teste, é uma outra resposta. É isso aí. E aqui você viu na prática a função se nesse exercício. Você tem aqui mais uma aula aqui, um exercício no dia 8. Vamos ver que exercício que foi esse. Aqui eu dei a resposta do exercício anterior, que acabamos de fazer. Então aqui eu dei a resposta do exercício anterior. Esqueci de mudar o nome da planilha, eu coloquei referência absoluta, sétimo dia, porém aqui agora é uma outra função, nós sabemos, né? Digite o nome do funcionário na A3. Então eu quero digitar aqui, ó, Adilson da Silva. E aí quando eu pressionar Enter tem que aparecer a divisão, né, que ele trabalha e o salário dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função chamada PROC-V, igual PROC-V. Eu estou procurando Adilson Silva
ponto e vírgula, dentro dessa tabela. Mas eu vou selecionar tudo porque eu poderia digitar aqui salário está acima da média e a porcentagem, se ele tem ou não. Então, embora eu não estou pedindo aqui, mas eu vou selecionar tudo aqui. De A21 até H54, ponto e vírgula, divisão, está na coluna 1, 2, 3, 4, coluna 4, ponto e vírgula, um valor exato. Fecha o parênteses, pressiona a tecla Enter. Lembrando que aqui eu estou corrigindo, então a aula sobre o PROC-V você já assistiu a aula. Aqui é uma correção, então não é mais a explicação, é só fazendo aqui para você perceber o que você errou aí. Se você errou, né? Aqui eu posso clicar 2 vezes, selecionar, dar um Ctrl C para copiar, ESC, tem que ser assim, clica em salário, aperta Ctrl V. Vai dar copiadoras de novo, eu clico 2 vezes, eu só tenho que mudar aqui agora a coluna. A coluna do salário é a coluna 3, ó, 1, 2, 3. Então, e eu coloco aqui no formato moeda. Pronto. Quando eu digitar aqui, sei lá, Alan Silva, ó, ele também é de copiadoras, mas o salário é diferente. Pedro Maneta, copiadoras, só que o salário é diferente também, tá? E assim por diante, eu posso ir digitando aqui funcionário, ele sempre vai trocar a divisão e o salário. Essa foi a tarefa, era para você aplicar a função PROC-V. Vamos para a próxima tarefa. No dia 9, teve uma tarefa referente ao dia 8. Resposta do exercício anterior, mais... Então, a resposta está aqui, eu já deixei a resposta pronta. E eu queria que aplique um reajuste de 5% no salário. Ou seja, à medida que eu digitar o funcionário, ele já vai vir com o salário reajustado. Então, o valor do reajuste é igual o salário vezes 5%. Estou aplicando o reajuste. E aqui, salário reajustado é igual o salário que ele puxar aqui embaixo, mais o valor do reajuste. Está aqui o novo salário dele. Muito simples, era só isso que era para você fazer. Aí se eu digitar aqui, ó, Adilson da Silva. O salário dele é R$ 937, mas como tem um reajuste, foi para R$ 983,85. Era só isso para você fazer nesse exercício. A resposta eu já tinha colocado aqui também. E por fim chegamos hoje é o dia 12. A tarefa de hoje você já acabou de realizar, que foi assistir esse vídeo. Se você ficou com dúvida, volta nas aulas, tenta fazer o exercício sozinho, acesse aqui a correção, porque aqui você conclui o Excel básico. Aqui com isso você concluiu o Excel básico, você já tem aí bases para seguir no curso de Excel intermediário. Parabéns por você ter chegado até aqui. Nos vemos amanhã, tarefa 13, estreando já o curso de Excel intermediário. Um abraço e até lá.